Boa noite a todos. Vou falar brevemente sobre 4 assuntos, todos eles, de certa forma, envolvidos com relação à saúde. A primeira delas é a 15ª Conferência Nacional de Saúde. Tem obrigatoriamente que ser feita a fase municipal entre os dias 9 de abril a 15 de julho de 2015. E a conferência estadual e depois a nacional, que será no mês de novembro. Tem uma sequência de temas, de eixos temáticos, obrigatoriamente irão ser discutidos, e também, obviamente, priorizando os problemas locais. É apenas baseado nessa publicação do Diário Oficial que nós estamos fazendo essa divulgação. Com relação à inauguração do ambulatório de ortopedia e do laboratório de análises clínicas, parabéns à Santa Casa, parabéns à cidade. É uma pena que a inauguração foi exatamente no horário da sessão de Câmara, porque certamente mais vereadores como eu gostariam de estar presentes lá. Parabéns, passei lá em frente, vindo para cá, está bonito, viu? Está iluminado e tinha muita gente lá e certamente os vereadores não poderiam estar lá, né? Eu até fiz por e-mail uma comunicação, quando recebi o e-mail, dizendo que olha, essa data é imprópria para nós, vereadores, porque coincidia com a sessão. Uma boa notícia com relação ao SAMU, já a partir de junho, a Anvapa vai assumir a contratação de 10 médicos, para não ter mais furo na escala do SAMU. A partir de junho, a Anvapa se responsabiliza por 10 médicos. Uma boa notícia aí para o atendimento de urgência e emergência. Eu queria, já que estou falando em atendimento médico, eu queria apenas repudiar um projeto da autoria do deputado do PSDB, Cunha Lima, lá do Paraíba, e também do senador Aloísio Nunes, que estão fazendo um decreto legislativo lá no Senado para acabar com o programa Mais Médicos. Eu acho que eles não vão conseguir. São 11 mil médicos que deixariam de prestar serviço aos pobres, porque eles querem acabar com o contrato que o Brasil fez com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Quer dizer, é um absurdo, e eu acho que eles não vão conseguir. De qualquer maneira, eu só manifesto o meu repúdio a isso. Também estarei falando nos requerimentos sobre novidades sobre o uso do glifosato e do malation, que é usado para a dengue. Tem uns artigos novos com novidades importantes que eu vou discutir nos requerimentos. Agora, falar de uma coisa mais complicada, que são números e palavras difíceis como precatório e cálculo atuarial. Vamos aqui ao precatório primeiro. Eu já falei sobre esse assunto, mas eu quero detalhar mais essa questão dos precatórios. Tá aí, eu fiz um levantamento, eu já falei que até 2020 o Supremo Tribunal vai obrigar todos os municípios e estados a pagar os precatórios. Nós temos, na última linha, lá 23.348.000 reais, em números redondos, de precatórios que terão que ser pagos até 2020. Por que eu estou falando isso? Isso é um conselho, não sei se tem pré-candidatos a prefeito aqui entre os vereadores, mas é um conselho para eles se inteirar disso, para mostrar como erros administrativos do passado, que o cidadão desapropria, o cidadão não paga muitos direitos trabalhistas e acaba em precatório. Desapropria, não faz nada com o que desapropriou e não paga. Então, por exemplo, vamos começando, primeira linha, Ministério Público tem 2 linhas lá, ali dá cerca de quase 7 milhões. Por que os governos anteriores de Avaré deixaram esse precatório? Porque não cumpriram a determinação de atendimento em creche. 7 milhões quase, somando as duas, a primeira e a segunda linha. A Liter, o que foi a Liter? Foi quando um prefeito do passado, em 1998, entregou o tratamento de esgoto para essa empresa, tirou da Sabesp, ficou um precatório, somando os dois, de 1.200.000. Foi na época do prefeito Joselir, todo mundo se lembra. Quando o Wagner assumiu, era cocô para todo lado, está subindo, porque a Liter não deu conta. Né? ECAD, uma EMAPA, de 1998, ficou quase 5 milhões, 4.600.000, também prefeito Joselir, que não pagou os direitos autorais, aí houve toda uma ação e agora estourou o precatório. Lago Berta Banvart, espólio de Mário Emílio Banvart, olha só quanto tem lá, 5.232.000, governo Joselir, também desapropriou, não fez a coisa certa, não pagou, sobrou. Tem que falar, dar nome aos bois, né? Desapropriação, tem 2.369.000 de desapropriações mal feitas e não pagas. Virou precatório. Olha, vai somando aí. E deu 20 milhões só nessa primeira leva aí.
Depois nós temos mais embaixo fornecedores que prestaram serviço para a prefeitura, governo Barquete, governo anterior, Joselir, mesma coisa, 2.151.000. E para completar, ações trabalhistas nos precatórios alimentares, 970.000. Então, veja bem, tudo isso vai ter que ser pago pelo atual governo e para o próximo governo, religiosamente, segundo, a não ser que mude, né, a legislação, mas o Supremo assim o determinou. E com relação ao cálculo, pode tirar esse slide aí? Com relação ao cálculo atuarial. O cálculo atuarial é o seguinte, é obrigatório pagar todo mês esse percentual de 6,12% progressivamente até 2030. Hoje, o governo atual tem que pagar para que o servidor tenha a chance de se aposentar cerca de 329 mil reais por mês. Olha só. E isso vai aumentando progressivamente, e não pode falhar. E eu fiz até um cálculo interessante aqui, eu acredito, que só de Avaré-Prev, pegando o patronal, o servidor, o parcelamento que está sendo pago em dia, e mais o cálculo atuarial, nós temos 2 milhões todo mês que a prefeitura tem que pagar. Se algum prefeito assumir e não pagar, a coisa não vai ter chance, inclusive, de muita gente se aposentar. 2 milhões. Isso dá 24 milhões por ano. Folha de pagamento, 8 milhões e meio todo mês. Só de folha de pagamento dá 102 milhões por ano. E mais os precatórios, que hoje paga 2 milhões por ano, vai ter pelo menos 4, 5, talvez 5 milhões por ano para poder dar conta disso daí, fora os precatórios que ainda vão chegar. Então, fiz uma rápida conta, mais os 25% obrigatório da educação, os 15% da saúde, que não são 15%, na verdade são 27%, a prefeitura, só com essas despesas, gasta por ano 220 milhões de reais. E ainda falta infraestrutura, falta turismo, falta esporte, falta agricultura, meio ambiente, e o orçamento é limitado. Estou dando esses dados aqui para mostrar a seriedade das despesas por inépcia, por gastos inadequados do passado. Então, não podemos mais ser irresponsáveis, e ser prefeito não é só botar o terno e fazer discurso de inauguração, que é a parte representativa, tem a parte de gestão. Então, quem assumir a prefeitura, seja quem for, em 2017, tem que ter a responsabilidade e saber que isso daqui tem que ser cumprido pelo bem da cidade e em nome do funcionário público também, que não pode, eventualmente, até não ter uma aposentadoria digna. Então, eu acho que é importante, são dados numéricos um pouquinho, talvez, cansativos mostrar isso daí, mas é importante que todos nós saibamos disso. Queria uma cópia da precatória. Com todo prazer. Eu só queria completar, pode projetar fotos? Essas são problemas que, eu sei que a oposição, Denilson, Roberto Araújo, jamais iam mostrar essas fotos aí, então eu vou aproveitar, tomar a liberdade. Eu estive, nesse final de semana, verificando a obra que está sendo feita lá no buracão da Gilberto Filgueiras, né? Está nesse estágio aí, é uma obra muito bem realizada, em 2 meses provavelmente estará pronto. Então, mostra aí o tamanho, cerca de R$1 milhão gastos de dinheiro, recursos estaduais aí no caso. A rua Constantina Martim Rodrigues, que vai ser a abertura, com toda a canalização. Então, eu fiz questão de mostrar um assunto que foi reiteradamente citado aqui na Câmara, e é importante mostrar que o governo está resolvendo. E o outro problema que o governo está resolvendo, também fiz questão de passar lá, pode passar rapidinho, aí tudo da erosão, é a questão do lago Berta Banvart. Está sim. Mais da metade já foi limpo, olha lá, aquela parte lá mais da frente, aí está a parte limpa, lá no fundo a máquina que está fazendo o trabalho. Pode seguir rapidinho as fotos. Aí a parte do fundo, onde foi acumulada toda a sujeira que foi retirada, toda a vegetação que foi retirada. E aí a parte, aqui a parte da margem que está com esse material acumulado, né, que foi retirado, e aí dá para ver bem, ó, a parte que está limpa e a parte ainda que resta por limpar. Isso também foi motivo de muita crítica, mas aí o governo está fazendo, e é importante que essas 2 obras são obras, principalmente a primeira, é uma obra bastante cara, e o POI teve a competência de conseguir recursos para que realmente ela seja efetivada. Assim como muitas outras coisas estão acontecendo, os postos de saúde, enfim, a UPA logo deverá estar pronta, e assim por diante. Então, o governo está caminhando e, com certeza, está melhorando a sua própria imagem.
Eu desejo a todos uma boa sessão.